Tá, antes da gente fazer o próximo ponto, que eu tô também muito curioso. O que seria um cenário ideal para você, assim, nesse ponto específico? Sim, eu acho que diversidade. Sendo assim... Mas o que seria isso do ponto de vista prático, assim? Seria a gente reorganizar a narrativa social de como é viver, talvez? Eu acho que, nesse caso, eu acho até legal isso também, porque eu acho que o ideal, sim, lógico, dentro do conhecimento que eu tenho, com meus vieses também, que eu acho que já está muito claro, né, obviamente. Eu acho que quanto maior a diversificação, melhor. Eu acho que, por exemplo, arte é saúde mental. O pessoal desvaloriza muito a arte, e arte diversificação quer dizer a gente valorizar toda a sorte de atividades. Eu acho que ser artista é muito legal. Isso. Valorizar não só financeiramente, mas também de forma social. Acho que quanto mais diversificação, vai ser melhor para a pessoa. Até você está falando um negócio de atividade física, eu lembrei. Eu até cheguei a jogar semi-profissional futsal durante um tempo da minha vida, até os 21 anos mais ou menos. Rapaz, gente, eu sabia disso. Eu já joguei, eu vou até mudar. Eu já fui humilhado pelo Falcão do futsal. Você tá brincando? Já. Mas eu era reserva. Você levou uma caneta? Qual foi? Levou uma caneta? Eu queria levar uma caneta do Falcão. Não, Falcão, aí joguei com o Pio, Falcão, era o Atlético Pax de Minas, né? Caramba. Lenísio, Manuel Tobias. Mas eu era reserva, tá? Então, por que assim, eles eram nível A1, eu era nível B2 ainda, porque eu tava reserva do time médio. Mas era assim, eu tinha uma paixão gigante pra futebol. E aí eu machuquei, vou ficando mais velho, né? Eu faço 45 esse ano, eu vou ficando mais velho e isso me frustra muito. Isso é uma coisa que me frustra pra caramba. E a atividade física direcionava muito, era uma coisa que direcionava meu comportamento. E aos poucos, uma das coisas que eu fui aprendendo com o tempo, e logo psicoterapia e tal, eu vou diversificando. Eu tenho que direcionar meus prazeres para coisas diferentes. E aí, vou dar um exemplo de um experimento muito legal, que um artigo que saiu há 3 anos, mais ou menos, que eles fizeram com drosófilas, com mosca de fruta. Porque dopamina também, ela é tão importante ao longo da evolução, que dopamina também, abelha e mosca de frutas, também dá direcionamento de comportamento de motivação e prazer. Né? E eles colocaram um grupo de drosófilas num disco, tá? Com outro disco no meio, onde elas ficariam. Então, tem uma câmara, uma sala no meio, onde ficam 2, 3 moscas drosófilas virgens. Elas são virgens, elas não tiveram cópula com nenhum. E aí, no disco, na parte lateral externa desse disco, tem 6 câmaras diferentes, 6 salinhas diferentes. E aí são fêmeas que têm experiência de sexo já tiveram atividade sexual. E aí eles fazem manipulação genética para deixar uma mosca verde ou vermelha, macho. Tá? E aí, se eles colocam só moscas vermelhas machos copulando com as que estão experientes, e as do meio ficam só assistindo, quando elas saem, elas só querem copular com o macho. Então, elas aprendem que o macho vermelho, só que copular com o vermelho. Então, elas aprendem que o macho vermelho é o que vai dar o prazer. E eles criam uma cultura estética. Isso assistindo? Assistindo. Você tá brincando. E isso passa por 9 gerações. Olha que legal. É uma demonstração de cultura, aprendizado na mosca da fruta, aquela pequenininha que fica em cima da banana ali. Exatamente. E aí, quando eles colocam só verde, só a verde. Se você coloca proporções, o gráfico do artigo é maravilhoso, porque eles veem a proporção assim, ó, acontecendo assim, ó. Nenhuma verde, uma verde, aparecendo 2 verdes, 3 verdes, 4, 5, 6. Aí o gráfico fica assim, ó, de preferência. E aí o vermelho faz assim. Então, chega num ponto que você coloca metade, aí fica 50% na escolha. Então, se você coloca um filme da Disney, de um menino lourinho, mulher lourinha, tal, aquela coisa assim, toda criança que assistir vai olhar, isso é o bonito. Sim, entendeu? É um aprendizado implícito, né? Ninguém falou cultural, explicitamente. Exatamente. Mas a experiência e o ambiente em que a pessoa se desenvolveu vai influenciar. Faz com que o indivíduo aprenda. E daí que vem também o fato de que uma sociedade racista tende a gerar indivíduos racistas, mesmo que ninguém fale explicitamente. Uma sociedade preconceituosa, de um modo geral. Exatamente, né? Perfeito. É lógico que eu tô dando um salto, né, de uma drosófila para o humano, porque tem uma complexidade por trás. Mas a gente começa a entender algumas variáveis que estão por trás e que provavelmente participam também no humano, porque a gente tem muitos dados de humanos com isso, né? Então, na minha concepção, quanto maior a diversidade,
de prazeres, de exemplos de prazeres, de estilos de política pública, ou até mesmo sistemas econômicos. Eu acho, assim, eu acho que hoje a gente já percebeu que tem sistemas que não funcionam. E outra coisa que também que é legal é pensar assim, sistemas que funcionam e para quê e para quem. Eu acho que isso é importante. Porque senão a pessoa coloca assim, esse sistema não funcionou em tal lugar. Você fala, em qual parâmetro? Porque do outro lado alguém vai falar assim, nesse parâmetro funcionou. Então acho que é sempre importante entender que é tudo espectral, não tem nada perfeito. Então quanto mais a diversificação de estilos culturais, de tipos de prazeres, de tipos de profissões, tudo isso, ou de atividades lúdicas em geral, quanto mais a diversificação a gente tiver, melhor vai ter, mais... em quantidade a gente vai ter escapes para momentos em que não está funcionando mais, porque, de novo, tem momento que não funciona. Eu tive um prazer gigante com o futebol. Foi assim, foi uma realização de um sonho na minha adolescência, depois, quando eu até meus 21 anos. Depois virou um processo, hoje é um processo de frustração. Quando eu vejo um menino passando 19 anos, passando por mim rapidinho, eu quero dar um bicudo nele. E virou frustração, mas, óbvio, eu não dou bicudo, tá? Você pode perguntar para todos os meus alunos que eu jogo com eles. Bom, não dou bicudo. Que bom que eu não fui jogar bola com você ontem, não. Apesar de que eu não sou novinho e não ia passar correndo, sei lá. Mas o que acontece é que agora eu já estou direcionando para outras atividades, outras áreas. E eu acho que isso é importante. Porque senão você cria, numa cultura que você fala que só uma coisa dá prazer, se parar de dar prazer, ou se der prazer por um momento e depois não der mais, ou não dá para você, você tem outras coisas. Então, na minha cabeça, eu sou bem darwiniano. Quanto maior a diversificação, melhor. E para o Darwin, a diversificação vinha não através de mutação, porque ele não sabia disso, mas através de uma pressão social. Então, a pressão social, eu não sei de onde vem. A gente hoje só conhece a pressão do Estado. Ele que põe ali, aqui eu vou pressionar, você não dá para você acumular mais, aqui, a partir daqui não é legal para a sociedade, e agora esse daqui vai ser distribuído para criar diversificação em outros campos que vão dar opções para pessoas.